Numa cultura, que nem hoje, que é hostil ao Evangelho, nós devemos estarmos preparados para lidar então com esse preconceito com a fé. Então, a igreja, ao levar o Evangelho para outras pessoas, também deve estar preparado para lidar com esse preconceito contra a fé. Por exemplo, a mídia, há um preconceito contra a fé. Hoje mesmo, estava assistindo uma série, né, amor? Era Chicago Med, que é uma série ali, é uma série que fala do cotidiano dos médicos, tudo. E apareceu ali uma família, e até comentei com ela, porque assim, sempre que aparece cristãos em muitos filmes e séries, são retratados como pessoas totalmente retrógradas, desculpe a palavra, burras, assim por diante. E assim, falei, gente, olha o jeito que eles descrevem os cristãos na série, por exemplo. Então, na mídia mesmo, há um preconceito muito grande contra a fé, né? Eu vejo, por exemplo, muitos testemunhos, um ator, aquele ator que fez o Paixão de Cristo, por exemplo, que ele não é evangélico, ele é católico, mas ele fala que as portas da indústria de Hollywood fecharam para ele depois que ele interpretou Jesus, por exemplo. Então é uma cultura extremamente hostil ao evangelho. Então não é só na mídia, nós temos também, nas universidades também, um ateísmo, um agnosticismo muito grande. Então é uma cultura hostil que acaba influenciando, porque a mídia, a universidade, formam, trabalham nas mentes das pessoas e acabam implantando ideias ali contrárias à fé cristã. E nós devemos estarmos preparados, então, para lidar muitas vezes com esse preconceito na fé. Nós precisamos estarmos preparados para levar o evangelho independente da reação das pessoas. Nós não devemos deixar que essa hostilidade que o mundo tem para com o evangelho nos impeça de chegar a essas pessoas. Por quê? Porque a capacidade de convencer não é nossa. Em João 16:8, o texto vai dizer que ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? Ali Jesus está falando do Espírito Santo, que ele enviaria o Espírito. Jesus ainda estava aqui na terra, e ele então, ele está falando que ele enviaria, né, o Consolador, assim por diante, a pessoa do Espírito Santo. Ele fala aqui que uma das missões do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não vai ser a nossa capacidade de argumentos, a nossa vida. Claro que o bom testemunho importa. Não adianta, por exemplo, eu querer evangelizar, e daí eu estou devendo o bairro inteiro, por exemplo, passando calote no bairro inteiro. Ou eu tenho uma língua, não controlo a língua, falo mal de todo mundo, e depois querer levar as pessoas para o evangelho, para a igreja. Ou causo briga em todo lugar que eu vou, xingo as pessoas, assim por diante. Não, nosso testemunho também importa. O Espírito, ele utiliza também da nossa capacidade, das nossas habilidades, das nossas personalidades, mas, mais do que as nossas capacidades, habilidades, vai ser o poder dele que vai convencer as pessoas a se converterem. Não vai ser qualquer habilidade que nós tenhamos, vai ser o poder do Espírito que levará as pessoas até Cristo. É o poder do Espírito que, por mais hostil que a pessoa seja a Cristo, por mais que ela tenha muitas vezes ódio dos cristãos, persiga os cristãos, por exemplo, naqueles países muçulmanos, por exemplo, ou aqui no contexto mais do Ocidente, censurar os cristãos, assim por diante, por mais hostil que essa pessoa seja, o Espírito Santo pode trabalhar naquele coração. Em Ezequiel fala, por exemplo, ali que Deus, no contexto do povo de Israel, que estava em rebeldia contra Deus, que Deus iria tirar o coração de pedra daquelas pessoas e colocar um coração de carne. Então é o Espírito Santo que muitas vezes tira o coração de pedra do perdido, do pecador, daquele que está longe de Cristo, e coloca um coração de carne nessa pessoa. E essa pessoa, então, ela se converte, ela se regenera e começa a servir a Jesus Cristo. E o terceiro ponto
vai falar que nós devemos ensinar corretamente sobre Deus. Esse ponto é maior, que são dos versos 22 a 34. Nessa parte do texto, Paulo ele foi levado ao Areópago. O Areópago era um conselho que tinha em Atenas, era como se fosse um tribunal que eles avaliavam os crimes e até mesmo quem começasse a pregar ou ensinar qualquer ideia, filosofia, qualquer religião ali, era como se fossem os supervisores. E esses filósofos, então, pegaram e se reuniram com Paulo e levaram Paulo até o Areópago. E eles ficaram interessados, né, porque Paulo lhes falou de Jesus e da ressurreição. Daí eles, vamos ver o que esse cara está falando. E levaram o Paulo. E ali, no Areópago, Paulo então começou a pregar o Evangelho. E Paulo começou a contrariar a visão que eles tinham de Deus. Paulo, então, ele nos ensina que nós, muitas vezes, a pregação do Evangelho, ela não deve ser subtraída. Sempre que o Evangelho for pregado, vai ter um confronto da verdade contra a mentira. Paulo, então, com seus ouvintes ali, que na sua maioria adoravam vários deuses, ou eram como os epicureus e estoicos, uns eram materialistas, não acreditavam na existência dos deuses, outros achavam que Deus era todo o universo, era a natureza, é uma noção que se chama panteísta. Paulo ali não ficou satisfeito com aquela visão deles e começou a ensinar a verdade sobre Deus para aquelas pessoas.